Amém, meus queridos? Muitíssimo bom dia para quem eu não tive a oportunidade de cumprimentar. Que a paz seja com todos, estejamos todos alegres, felizes. Você pode se assentar, você que ainda está de pé. Amém? Estamos bem? Graças a Deus. Estamos bem? Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós louvamos a Ele por conta da sua grande misericórdia. Quem já tinha ouvido essa canção que a gente cantou aqui agora no final? No mundo já? Espírito, Espírito, né? E o resto da música? Espírito, Espírito Santo de Deus, que desce como fogo. Vem como em... Você não sabe o que aconteceu no dia de Pentecostes? Sabe? As pessoas estavam reunidas orando, como a gente estava aqui, permanecendo firmes na promessa que Jesus havia feito de que viria alguém do céu para enchê-los, para capacitá-los, para revesti-los de poder, para que só então eles partissem para fazer a boa obra, né? O anúncio do Evangelho. E a palavra diz em Atos capítulo 2 que naquele dia todos os que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E aquele Espírito Santo que desceu, né, como línguas repartidas de fogo e pousou sobre cada um deles, os capacitou para fazer coisas que eles não seriam capazes de fazer anteriormente. Então, quando nós clamamos pelo Espírito Santo para que Ele desça, nos capacite novamente, porque tem alguns lugares que nós precisamos entrar, que nós precisamos acessar, algumas coisas que nós precisamos fazer, que nós só vamos conseguir se o Espírito Santo nos capacitar. Amém? Então, se você um dia estiver lá na sua casa e falar assim, nossa, eu não consigo fazer isso, eu preciso falar com tal pessoa, mas eu não tenho coragem. Aconteceu com os irmãos? Você, poxa, eu precisava falar umas verdades para a pessoa, ou então precisava, mas eu não tenho coragem de falar. Peça ao Espírito Santo para te capacitar. Porque diz a palavra, no mesmo capítulo 2, que naquele dia, depois de ser capacitado pelo Espírito Santo, as pessoas começaram a zombar. Ah, vocês estão todos bêbados, esses discípulos. Aí vem Pedro, o mesmo Pedro que era turrão, que era meio bronco, levanta-se, não, varões galileus, não é varões que estão me ouvindo aqui. Isso não é bebedice, eles não estão bêbados, mas isto é o que foi profetizado pelo profeta Joel. E, irmãos, ele começa a dar um discurso com tanta propriedade, naquele dia mais de 3.000 homens se converteram ao Senhor. Olha que impacto teve. Por que Pedro era bonzão? Não, porque o Espírito Santo o capacitou. Amém? Hoje eu quero fazer a leitura, irmãos, de um texto que está exatamente em Atos dos Apóstolos para compartilhar com os irmãos. Não é este de capítulo 2, né, mas o Senhor trouxe a nossa memória pela canção que nós cantamos. Atos, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 7, um versículo do capítulo 7, alguns do 9, e a gente vai dar um pulinho lá em 2 Timóteo. Amém? Então tome a sua Bíblia na sua mão, abra conosco. Se você não trouxe a sua Bíblia, empreste a sua atenção, fique bem ligado. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 59. Bem, eu vou avisar quando a gente for pular. A gente vai ler o 59, depois a gente vai pular para o capítulo 9, verso 1. Onde é que está Atos dos Apóstolos, irmãos? Atos dos Apóstolos é o 5º livro do Novo Testamento, amém? Nós estamos aqui às segundas-feiras, né, dos nossos dias de estudo, justamente para a gente entender essa estrutura, entender como que a gente acha, como é que as coisas se formam, para a gente entender de uma melhor forma. Amém? Todos achamos? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 59. Está escrito assim: enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto, Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois disso, morreu. 8.1, está escrito assim, Saulo consentia na morte de Estevão. Amém? Agora a gente vai pula um capítulo inteirinho aí, a gente vai lá para o 9.1. Só pular um capítulo para frente. Amém? Capítulo 9, verso 1. Diz assim, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns dos que eram do... O que está escrito, irmãos? Do caminho está com letra minúscula ou letra maiúscula? Quem que era o caminho? Jesus. Né? Falou, se eu achar alguém que é de Jesus nesse meio, o que eu faço?
tanto homens quanto mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele me perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecido, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, não podia ver. E, guiando-o pela mão, o levaram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. Amém? Então tá, agora a gente vai dar um pulinho. Vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Se você puder deixar marcado a sua Bíblia em Atos, porque depois a gente vai voltar aí. Bem, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 e 7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6 e 7. Venha para frente, tá bom? A gente vai passar Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, aí a gente acha Timóteo. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Amém? Segunda Timóteo, tenho certeza que você já ouviu esse texto na sua vida. Absoluta. Capítulo 4, verso 6 e verso 7. Amém? Tenho certeza que você já ouviu. Diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Verso 7. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Pois bem, de quem que a gente está falando nesses textos que a gente leu, irmãos? Antes era de Saulo e agora a gente está falando de Paulo. São a mesma pessoa? Sim, são a mesma pessoa. Os dois textos estão falando da mesma pessoa. Só que Saulo era uma expressão do nome dele numa língua e Paulo era a expressão do mesmo nome dele em outra língua. Era a mesma coisa. Por que acontece? As pessoas falam assim: poxa, mas ele chamava Saulo, depois que converteu, mudou para Paulo. Não, a palavra diz assim: Saulo, também chamado Paulo, é a mesma pessoa. É como se falasse assim: Vitor, também chamado Emanuel, porque dependendo do lugar que eu estiver, pessoas vão me conhecer por Emanuel, mas é a mesma pessoa, não mudou o nome. Pois bem, quem que era este homem, irmãos, apóstolo Paulo? Quem que era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, irmãos, foi, creio que, o maior missionário de todos os tempos. Talvez não pelo alcance inicial das pessoas, mas por conta daquilo que ele fez com os recursos que ele tinha. Vamos imaginar, o mesmo apóstolo Paulo, nos dias de hoje, com o recurso que nos é disponível, talvez ele tivesse ganhado o mundo inteiro. Para os irmãos entenderem o impacto. Ele conseguiu percorrer os pontos chaves do Império Romano, a ponto de ir testemunhar em Roma, né, que era a capital do Império. Ele falou assim: cara, eu vou chegar lá no ponto principal do Império, eu vou fazer isso. E ele foi pregando em todos os lugares. Esse homem, né, a gente leu desde o comecinho do ministério dele, que a primeira vez que ele é citado é quando Estevão morre, e as vestes de Estevão são jogadas aos pés de Saulo, e ele consentia, tipo assim, tem que matar mesmo, é um ponta de ateu, um vagabundo, fica pregando essas coisas que não tem nada a ver contra a nossa religião. Porque, vou falar Saulo, Paulo fica mais fácil todo mundo entender. Porque Paulo, irmãos, ele não era uma pessoa assim, anti-igreja, vamos imaginar dessa forma. Pelo contrário, ele era um homem religioso, zeloso pela palavra, zeloso pela lei dos judeus, a ponto de assim: você não está cumprindo a lei, cara, eu vou te entregar, vou te prender, porque você não está cumprindo a lei. E a maneira como eles viam os cristãos que estavam se convertendo era essa, assim: esse pessoal aí está falando que agora a lei é diferente. Lembra de Jesus? Lembra do que foi dito: não cobice a mulher do teu próximo, eu porém vos digo. E ele vem refazendo, dando uma nova interpretação para a lei. Isso não era bem visto pelos fariseus. Então todas as oportunidades que eles tinham, eles queriam perseguir os cristãos. Jesus já havia sido morto. Agora os discípulos dele, que continuaram pregando a palavra, né, eles agora são vítimas dessa mesma perseguição. Jesus já havia alertado: olha gente, se eles estão fazendo isso com lenho verde, imagina o que eles vão fazer com seco, hein?
Fique esperto, prepare-se porque a perseguição vai ser grande. Então Jesus já tinha avisado. E aqui a gente começa a ver a perseguição sendo estruturada por pessoas de dentro, né, da religião, por assim dizer. Só o que acontece? Esse apóstolo Paulo, irmãos, ele tem um encontro com Jesus, e quando ele tem esse encontro com Jesus, a sua perspectiva muda, né? Ele muda a maneira de enxergar. Ele não mais é um perseguidor de cristãos, agora ele é um apoiador de cristãos. Ele não é uma pessoa que persegue os que seguem a Cristo. Ele fala assim, eu queria matá-los do caminho. Agora ele é um dos que andam pelo caminho. Antes ele não queria ver ninguém do caminho. Agora ele quer que todo mundo venha para o caminho. Caminho com letra maiúscula. Ou seja, ele quer ganhar todo mundo para Jesus. Só que quando as pessoas foram dispersas a pregar o Evangelho, as pessoas pensavam assim, não, o Evangelho é apenas para os judeus. E se a gente ler os versículos anteriores, a gente vai ver isso. Por conta da dispersão, eles foram por várias cidades pregando, mas... E aí, cara, vou te contar uma novidade, uma boa nova. E é isso que significa Evangelho. Você pode me ouvir? Posso. Ele começou... Deixa eu fazer uma pergunta, você é judeu? Não. Não, então não pode deixar, não é para você não. Era assim que eles faziam. Só que quando Deus converte o coração de Paulo, ele agora vai apresentar o Evangelho para pessoas que até então não eram alvos desse evangelismo, dessa palavra que estava saindo da boca de Paulo. Pois bem, Paulo, irmãos, então ele começa o seu ministério, ele vai pregando, ele vai plantando igrejas, ele vai semeando. O nosso Novo Testamento tem quantos livros? 27. Amém? Dos 27 livros, 13, né, quase metade, são cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Das 13 cartas que Paulo escreveu, 8 cartas foram endereçadas a igrejas que ele mesmo fundou. Coríntios, Filipenses, Tessalonicenses, Gálatas, ele mesmo fundou. Vocês estão entendendo? Dessas 13 menos 8, sobrou 5. Das 5 que sobram, 3 cartas, né? 2 Timóteo, 1 Timóteo e Tito, foram escritas para pastores que ele mentoreou. O que sobrou? Sobrou 2, que é Filemon, que é uma carta que ele escreve para um empresário rico a respeito de um escravo que ele conheceu na cadeia. Rapaz, eu conheci Onésimo aqui, o cara é 10 demais. Eu sei que ele fugiu daí da sua casa, mas faz o seguinte, recebe ele de novo, não como escravo, mas como seu irmão em Cristo, porque ele converteu o cara dentro da cadeia. E manda a carta agora para o patrão dele, falando, não fica com raiva dele não. A outra carta ele escreve para Roma, né, para os romanos. Ele não tinha fundado a igreja, mas ele falou assim, gente, eu estou doido para mim aí falar com vocês, estou doido para a gente compartilhar dos ensinamentos, e é uma das cartas mais profundas que a gente tem na Bíblia. Então, irmãos, esse é o apóstolo Paulo, o maior missionário de todos os tempos, né? Vamos fazer uma proporção do número de pessoas daquela época, com os meios que ele tinha, com o impacto que ele... E se a gente analisar, irmãos, mesmo agora nós estamos aqui hoje falando sobre aquele homem que lá atrás começou um ministério fantástico, por intermédio do Senhor. Vocês estão compreendendo? Já ouviram falar de apóstolo Paulo alguma vez na sua vida? Um monte de vezes, né? Tem até a cidade de São Paulo, o time de São Paulo, e paróquia de São Paulo, e tem outras referências falando de Paulo, de São Paulo, por conta desse bendito homem que nós estamos falando aqui nesta manhã. Só que, ao mesmo tempo que a gente entende que Paulo foi um homem fundamental para a expansão do Evangelho, eu e você também somos. Amém? Por que nós somos responsáveis ou fundamentais? Porque ele correu os 100 metros dele, como ele tem a expressão, correu a carreira que estava proposta, não foi o que a gente leu? Combati o combate, acabei a carreira, correu, quando ele acabou, ele pegou o bastão e entregou. Olha, Timóteo, faz a sua parte agora, tá? É para Timóteo que ele vai falar assim, quando você for ungir um diácono, se preocupe com quem é essa pessoa, se ele é um homem de boa fama, né, se ele é marido de uma só esposa, passou para ele a instrução. Aquele Timóteo correu, passou o bastão para outro. E o outro também foi e passou o bastão e vai fazendo assim até chegar a mim e a você. Amém? A palavra diz o que para nós? A palavra do Senhor Jesus. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Você também é responsável por fazer isso, irmãos? O que você acha? Sim. A nossa vida precisa ser uma pregação do Evangelho. Amém? Só que onde é que isso começou? Quem foi esse maior missionário? O apóstolo Paulo. Agora veja bem, nós temos a mesma disponibilidade que ele tinha, irmãos, no sentido de, cara, vou sair viajando aí para um monte de cidade, vou abrir um monte de igreja, depois escrever. A gente tem essa disponibilidade hoje? Seja sincero, vamos fazer uma análise. A gente não tem. E não vou falar nem de disponibilidade, porque talvez se a gente tivesse disponibilidade, a gente teria disposição? Vamos pensar, irmãos?
Se hoje a gente encerrar o culto, der 10 folhetinhos na mão de cada pessoa, é escada a gente chegar em casa, guardar os 10 dentro da Bíblia e não entregar para ninguém. Não é verdade? É muito provável isso acontecer. Às vezes, irmãos, a gente recebe mensagem no telefone, uma mensagem que a gente acha bacana, que mexeu com a gente não tem coragem de encaminhar. E quando encaminha aquele monte de figurinha que não fez sentido para mim não, mas não vou encaminhar para um monte de gente. Então, ainda que a gente possa fazer parte dessa expansão do Evangelho, muitas vezes a gente não faz. Então, o que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã? A gente olha, irmãos, para o Evangelho e pensa assim, não, eu só posso compartilhar o Evangelho se eu estiver lá na pregação pessoal. Na verdade, não, irmãos, a gente pode fazer o reino expandir de diversas formas. Nós temos diversas maneiras de fazer com que o reino se expanda. A pregação do Evangelho é responsabilidade de todos nós. Fazer com que o Evangelho se expanda é responsabilidade de todos nós. Se você está aqui, porque alguém um dia pregou para você, alguém fez uma apresentação do Evangelho, alguém teve um bom testemunho diante de você, e isso fez com que você também quisesse estar aqui conosco. Esse é o segredo da palavra, é fazer com que cada vez mais e mais pessoas se juntem ao caminho. Só que a questão é que nós podemos fazer com que este reino avance de diversas formas. Lembra quando Moisés foi chamado por Deus para estar diante de Faraó? O que foi a desculpa dele? Mas Senhor, assim, eu nem sei falar direito, eu sou a minha língua... Olha isso, que desculpa, irmãos. Que caô mais ruim que ele tentou dar para cima de Deus. Não, sabe o que é, Senhor? Pode ser que eu gagueje lá diante de Faraó. Não tem problema não, Arão vai contigo. Mas Senhor, e se eu chegar lá assim, de repente, ele não acreditar, pega esse pau e joga no chão, vai virar cobra. Mas Senhor, e se ele... Então bota sua mão dentro do peito aí, botou a mão, virou lepra. Deus foi que falou, cara, você tem que ir. Não importa se eu vou mandar alguém contigo para poder falar, vai apoiando, vai estando junto, vai tendo autoridade, mas esteja participante do processo. Dito isso, irmãos, o que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã? Veja bem, eu perguntei quem aqui conhece o apóstolo Paulo, né? Todo mundo conhece ou não conhece? Só que o apóstolo Paulo só foi quem ele foi, porque antes dele tiveram pessoas que subsidiaram o ministério dele. Como assim? Tu não sabe, já ouviu algum lugar que fala assim, São Barnabé? Já ouviram? Alguma igreja de São Barnabé? Você conhece, quantas pessoas você conhece que chama Paulo, irmãos? Alguns, não conhece? Agora, quantas você conhece que chama Barnabé? Quantas pessoas você conhece que chama Ananias? Conhece algum? Olha, nós temos aqui, esse aqui, vamos fazer a igreja de São Ananias. Você conhece algum? Vocês não sabem quem foi Ananias e Barnabé, esses nomes que eu citei? Nomes diferentes, não são? Pois bem, irmãos, só que são duas pessoas fundamentais para que Paulo fosse quem Paulo foi. São pessoas que passam despercebidos, que são detalhezinhos que tem na palavra que... quem foi? Não sei, mas se eles não estivessem lá, se eles não fizessem a parte dele, se eles não corressem os 50 metros dele para entregar o bastãozinho para Paulo, Paulo não tinha o bastão do evangelho para poder levar. Então essas pessoas que foram fundamentais na vida de Paulo também fizeram parte da expansão do Evangelho, que se expandiu pelo Império Romano, que chegou até mim e você. Então eu já falo assim, não, Paulo foi o cara, ele fez, mas tiveram pessoas que deram suporte para ele. Lembra que a gente viu no texto aqui, que quando Paulo está indo para Damasco, ele tem uma visão do Senhor, os seus olhos brilham, ele cai no chão, e quando ele cai no chão ele fica sem ver 3 dias? A gente leu no texto, meu. O que acontece? Abre aí comigo, em Atos capítulo 9, verso 10, um pouquinho para frente de onde a gente estava. Diz assim o texto, olha só. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, levante-se, vá à rua que se chama direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Amém? Pula para o 15 agora. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, bem como diante dos filhos de reis. Amém? Graças a Deus. Pois bem, o que aconteceu? Saulo ficou cego. As pessoas pegou ele com a mãozinha e levaram ele para dentro de Damasco. E agora vai ficar na praça de Damasco? Não, leva ele ali para a rua chamada direita, para a casa de um homem chamado Judas.
Pois bem, está lá, quietinho, lá na casa de Judas. Em outro lugar da cidade, Deus dá uma visão para um homem chamado Ananias. Falou: Ananias, deixa eu te falar, você vai num lugar, numa rua chamada direita. Quando você chegar lá naquela rua, você vai procurar onde é que fica a casa do Judas. Quando você achar a casa do Judas, você vai bater lá e falar assim: tem um tal de Saulo de Tarso aí dentro? Ah, tem. Pois bem, Deus mandou vir visitar esse homem. E a palavra nos mostra, irmãos, que Ananias, ele vai lá, entra nessa casa, bota as mãos sobre Saulo de Tarso e restaura a visão que ele tinha perdido por conta da visão do Senhor. Amém? Esse é o contexto. Agora veja bem, por que a gente leu o verso 15? Deus falou que ele vai lá, cara, vai, porque esse homem é um homem importante para mim. Porque quem que queria estar perto de Saulo, irmãos? Saulo matava os cristãos, velho. Ele não pediu carta, ele falou assim: cara, tô doido, se eu achar alguém do caminho, eu vou prender, vou matar. Eu não gosto de crente, vamos imaginar dessa forma, né? Se eu achar um crente, eu vou prender. Era essa a missão dele. Agora Deus vira para um crente e fala assim que vai lá falar com esse homem. Irmãos, imagina se Deus fala com a gente, funciona. Sabe aquele cara que está matando todo mundo? Os irmãos lembram antigamente tinha tal da música do Jack Matador, que quer matar todo mundo? Pois é, o que eu devo fazer? Vai lá dar um bom dia pro Jack Matador? Poxa, tem tanta gente para me pregar, posso pregar aqui pro meu vizinho? Não, vai para aquele cara mais ponta de aterro, aquele que você sabe que não gosta de você. Foi mais ou menos isso que Deus fez com Ananias. Só que Ananias falou: Senhor, mas tem certeza? Tipo, não tem mais ninguém, não. Posso mandar só um zap, não mandar assim de repente um folhetim para ele e deixar na caixa de correio e sair correndo? Não, vai lá, você vai entrar na casa, vai botar a mão na cabeça dele. Quando você colocar a mão na cabeça dele, você vai orar para que a visão dele seja restaurada. Pode falar que eu que te mandei. E assim ele faz. Chega lá, procura a rua chamada direita, está a plaquinha da rua aqui. Onde é que mora Judas? Ali, bate na casa de Judas e lá dentro estava Saulo de Tarso, cego, 3 dias sem comer e sem beber. E foi durante a oração de Ananias que Saulo teve a sua visão restaurada. Quem que ativou o ministério de Saulo? Ananias. Se ele não tivesse ido lá orado, falou assim: cara, lembra que você teve uma visão lá, que você estava orando, pedindo para Deus? Pois é, Deus responde oração, cara. Porque enquanto você estava orando aqui, ó, Deus tocou no meu coração lá na minha casa para mim vir aqui impor a mão sobre vocês e a sua visão ser restaurada. Então, Saulo foi o cara. Nossa, pregou mesmo. Mas se não fosse Ananias ter ativado o ministério dele, ele não teria sido esse cara. Os irmãos estão compreendendo isso? Então, precisou de Ananias. Só que agora Saulo já se converteu, teve sua visão restaurada, entendeu quem era Jesus. Lembra que perguntou assim: Senhor, quem és tu? Sou Jesus, a quem você persegue. Foi o que o Senhor disse. Só que agora tem um problema, irmãos. Imagina o seguinte: o Ananias vai lá e prega para o traficante, para o bandido, para o perseguidor de crente. E aí na outra semana o perseguidor de crente vem aqui na igreja. Aí todo mundo: ih, rapaz, será que ele converteu mesmo? Será que ele não converteu? Será que ele está procurando só uma oportunidade para a gente dar mole e atacar a gente? Para pensar, irmãos. Você fica confortável diante de alguém que já te traiu um monte de vezes? Fica. Você confia na pessoa? Eu já me traiu um monte de vezes, mas eu vou confiar na sua. Você fica muito confortável? Não fica. Você fica confortável diante de alguém que você sabe que quer te fazer mal? Quer ver um exemplo? Quando você sabe que alguém é fofoqueiro, né? Se eu sei que a pessoa é fofoqueira, você fica à vontade para você falar as verdades do seu coração diante dela? Não, irmãos, porque você sabe que ela está doida para poder pegar aquilo que você vai falar para levar para outras pessoas. Agora, vamos imaginar, você fica à vontade, você sente a sua vida segura diante de alguém que você sabe que quer matar? Você e as pessoas que pensam como você? Não, de forma alguma. Era mais ou menos esse o sentimento que os cristãos tinham. Por quê? Saulo até então queria matar os crentes. Agora Ananias vai lá, bota a mão na cabeça dele, ativa o ministério dele. Ele falou assim: não, gente, agora eu não quero matar mais crente não. Agora eu sou crente. Quem é que vai confiar? Ninguém queria confiar nele. Então, quando Saulo ele volta para o seu ambiente e tenta se enturmar entre a igreja, tenta se enturmar entre o povo de Cristo, as pessoas não queriam receber ele. Porque todos tinham medo. Falaram assim: caraca, será que o senhor não converteu mesmo? Vai que ele está procurando uma oportunidade para poder cercar a Valéria ali na esquina e dar uma bicuda na canela dela, derrubar o primo, matar a Janaína. Olha só, quem é que vai confiar nesse homem? Então ninguém queria ele por perto, embora ele já tivesse tido seu ministério ativado. Então esse homem chamado Barnabé, pula um cadinho comigo aí agora, ó, capítulo 11, verso 22. Capítulo 11, verso 22. Amém? Diz assim:
a notícia a respeito deles quem? Dos cristãos que estavam reunidos nas cidades aqui de Antioquia. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E a igreja em Jerusalém enviando Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. 24. Porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Olha o verso 25. Depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Os irmãos compreenderam o texto? Pois bem, Paulo ficou recluso porque ele não podia ir na igreja dos irmãos de Jerusalém, não podia ir na igreja dos irmãos, tem uma congregação aqui do lado da minha casa, eu não posso ir porque os caras sabem que eu matava crente. Então o que eu vou fazer? É nesse período que ele tem quase que um intensivão com o Senhor, né? Que ele fica recluso com o Senhor. Por isso que a gente vê lá no texto da ceia e fala assim, porque eu recebi do Senhor. Mas Saulo esteve com o Senhor? Ele conviveu junto com os apóstolos? Não. Então ele passou um tempo recluso, um intensivão só com o Senhor. Quase que assim, cara, vem cá, deixa eu te falar como é que foi. Foi assim, é nesse período. Pois bem, só que ninguém queria receber Saulo, irmãos. Ninguém queria receber. Então Deus usa esse homem chamado Barnabé. É quase que pega no bracinho, já viu? Quando você pega no bracinho de alguém assim, vem cá, você vai andar comigo. Mas ele entra na igreja e diz, Paulo não pode entrar não. Entra porque está comigo. Eu boto a minha mão no fogo por ele. Mas esse cara nem é crente. Ele era perseguidor, agora ele é crente. Mas se ele confia nele, confio. Ele vai sentar onde? Do meu lado. Para onde que ele vai? Ou para onde eu for. As primeiras viagens missionárias foram feitas entre Paulo e Barnabé. Então, esse homem que até então era um perseguidor de crente, que ninguém nem ousava parar perto dele, agora ele recebe um toque de um homem desconhecido, pelo menos pela grande maioria de nós aqui, chamado Ananias, e agora ele precisa de um outro homem chamado Barnabé para introduzi-lo no seio da igreja, para que as pessoas pudessem olhar para ele como de fato um cristão regenerado. Faz uma análise, irmãos. Se você conhece um bandido do seu bairro, um cara bandido, sanguinário, mau, né, praticante de maldade, ele entra na igreja, senta do seu lado e você fica assim, pô, será que... irmãos, a gente é ser humano, é assim ou não é que acontece? Você puxa sua bolsa de lado, segura assim mais pertinho, bota o celular no bolso, não vou dar mole não, porque eu não sei. É assim não é, irmãos, o que acontece? Era mais ou menos assim que as pessoas imaginavam que seria o convívio com Paulo. Só que agora vem esse homem chamado Barnabé e fala assim, não, eu estou chancelando ele no nosso meio. É como se diz assim, olha Valério, ele pode sentar do seu lado, se o seu celular sumir, eu te dou outro, a responsabilidade é minha, mais ou menos nesse sentido. Mas ele vai perseguir, não vai não, a responsabilidade é minha, pode ficar tranquilo. Então ele começa agora a caminhar com Paulo, para que Paulo tivesse a sua aceitação. Então, algumas cartas que a gente vai ler, dessas, né, de Romanos ali, até Tito, né, a gente vai lendo as cartas e a gente vai vendo algumas vezes Paulo falando assim, eu, apóstolo de Cristo, né, o apóstolo do Senhor, chamado por Cristo, pessoalmente, ele vai bater muito nessa tecla. Por quê? As pessoas nem acreditavam que ele era um apóstolo, porque ele não andou com Cristo. Então ele está o tempo todo se afirmando, mas essa afirmação, essa convicção, essa certeza começou onde? Quando um dia um homem chamado Ananias botou a mãozinha na cabeça dele, profetizou sobre ele, liberou sobre ele uma bênção, uma visão dele restaurada. Quando um outro dia um homem chamado Barnabé pegou no bracinho dele, introduziu ele no seio da igreja. Então, irmãos, nós podemos participar do evangelho como esses dois homens participaram. Eles não foram em todas as igrejas onde Paulo foi, eles não foram missionários, né, estendidos ou de longo alcance como Paulo foi, mas eles foram fundamentais para que o ministério de Paulo fosse o ministério de Paulo que a gente conhece. Para que Paulo fosse conhecido como a gente conhece hoje, esses dois homens aqui, eles fizeram parte do ministério dele. Então, talvez, meus queridos irmãos, nós não vamos ser tão longevos ou tão intensos, ou tão... tem um alcance tão comprido, tão longo quanto o de Paulo. Mas nós podemos atuar como Ananias, que chega em alguém e ativa alguém com a palavra. Chega em alguém e fala assim, cara, eu fui até aqui, mas você vai mais longe que eu. Faz uma análise dos nossos filhos. Vou pegar um exemplo, a Alice, minha menina ali. Se a gente fala, quantos livros tem na Bíblia? Tantos.
No Antigo Testamento, tantos. No Novo Testamento, tanto. Fala os livros da Bíblia de cor, tanto. Irmãos, eu vou aprender isso aqui outro dia quase. Vocês não estão entendendo? Então a tendência é que ela vá muito mais longe do que eu. Então eu posso ser um Ananias na vida dela, ativando, profetizando, ensinando, preparando, empurrando. Talvez eu não vá conseguir alcançar tantas pessoas como Paulo alcançou, mas talvez eu possa pegar um Paulinho que está do meu lado, que é o irmão que eu conheço, e possa introduzir ele em alguns lugares, para que ele, com o ministério que Deus confiou a ele, faça coisas que eu não vou ter capacidade de fazer. Então, irmãos, quando a gente fala de todos nós somos responsáveis pela pregação do Evangelho, e somos mesmo. Nós somos responsáveis pelo testemunho que nós damos, pelas palavras que saem da nossa boca. Irmãos, se eu venho com o meu carro aqui, estou tranquilo, estou vendo uma poça d'água ali na frente ali. De propósito, se eu passo na poça d'água para molhar o irmão, e o cara fala assim, cara de pau, acabou de sair da igreja, que amor ao próximo aí que ele prega. Irmãos, eu denegri o Evangelho. Os irmãos estão compreendendo isso? Uma coisa simples, mas eu estou trabalhando contra. Agora, se eu vejo, reduz a velocidade, passa devagarzinho, desculpa, passa bem devagarzinho. Os irmãos compreendem que a gente pode fazer algumas coisas para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida? Quando a gente é educado, quando a gente é cortês, quando a gente tem uma palavra amiga pontual no momento certo, isso tudo faz com que o reino do Senhor se expanda através de nós, através da nossa pregação pessoal. Quantos aqui sabem que Jesus morreu numa cruz? Morreu por quê? Para nos salvar. Esses dias eu estava fui comprar uma peça de moto, aí eu estava cantando uma música, do Antônio Cirilo. Principalmente vocês cisam com as músicas de alguém. Estava cantando uma música do Antônio Cirilo e tal. Aí a pessoa falou assim, poxa, continua cantando aí, música é muito bom, né? Louvor é muito bom. Eu falei assim, é uma bênção, né? Aí ela perguntou assim, você é católico? Eu falei, de novo, você pergunta? Você é católico? Eu falei, depende, o que você conhece como católico? Se não, você tem que falar sim ou não, acabou o assunto. Mas vai esticando, depende, o que você chama de católico? Não, eu quero saber se você é crente. Eu falei, depende, crente todo mundo é. Mas de propósito, o assunto esticando. Né? E a gente começou a falar sobre isso. Não, eu falei assim, o segredo é esse aqui, Aí eu peguei a calculadora e falei assim, 14,6, João 14,6, esse aqui é o segredo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Nossa, que bacana, né? Isso é muito legal. Mas a Bíblia é tão difícil. Eu falei, não. A Bíblia não é difícil. A Bíblia fala exatamente de um povo que estava separado, de um Deus que quer trazer esse povo separado, mas não pode se comunicar porque um está em pecado e o outro é santidade. Quem é que ia fazer a ponte? Alguém que se faça pecado, mas que tem a capacidade de tocar o santo. Aí está Jesus. Legal, né? Não, peguei meu negócio depois e fui embora para casa. Não plantei uma sementinha ali? Simplesinho? É assim, irmãos, que a gente faz. A gente é responsável por poder fazer o reino avançar. Talvez eu tenha pregado só para aquela pessoa ali. Quem sabe amanhã ela se converte e pela influência dela na loja de moto, onde passa 1000 pessoas por dia, ela vai plantando a semente em cada uma daqueles ali. Aí aquele camarada que é um motoboy, que foi ali que ouviu aquela semente, também se converte, vai fazer um monte de entrega, e para cada lugar que ele vai, ele entrega um papelzinho e ele fala da palavra. Aí de repente ele vai entregar uma encomenda na casa de um homem que é um empresário, que tem um monte de pessoas sob o comando dele, e para aquelas pessoas ele tem a oportunidade de pregar o Evangelho. Começou quando? Quando eu fui lá naquela empresa falar para aquele auditório lotado? Não! Quando eu fui aqui, um Ananias. Cara, eu vou só ativar essa pessoa, só plantar a primeira semente, só dar o primeiro empurrãozinho. Então, nós podemos fazer o reino avançar pregando a palavra diretamente, mas nós também podemos fazer o reino avançar ativando pessoas. Nós também podemos fazer o reino avançar resgatando pessoas que estão à margem da sociedade, à margem do ambiente. Ninguém vai ouvir Paulo. Não, agora vai, porque ele está com o Barnabé, né, cara? Barnabé é um homem bom que a gente viu aqui, homem bom, reto, cheio do Espírito Santo. Vamos dar um crédito a Paulo por conta de Barnabé, hein? Vocês vão compreender essas coisas? Isso é por quê, irmãos? Vou dar um exemplo para vocês entenderem aqui. Você leva qualquer pessoa para ensinar coisas para os seus filhos? Não. Vamos imaginar assim, parece alguém e fala assim, vamos fazer um culto doméstico na sua casa. Quem que é? Não sei, eu achei um cara aqui na rua que a gente vai botar ele ensinar para nós. Você pode fazer isso, irmãos? Claro que não, você não conhece. Mas de repente, alguém fala assim, alguém vem visitar a sua casa, olha, eu trouxe aqui o meu pastor, o meu vizinho, o meu amigo, você pode ouvir ele porque ele é um homem de Deus, ele é uma mulher de Deus. E essa chancela que essa pessoa te dá, faz com que você olhe para essa outra pessoa com crédito diferente. Amém? É isso que você faz quando você convida alguém para vir na sua igreja. As pessoas não me conhecem, não conhecem o ambiente.
Mas quando você fala assim, olha, pode ir lá, porque quem está lá falando é o homem de Deus. Lá as pessoas são de Deus, lá a gente busca fazer as coisas para adorar o Senhor, lá o nome do Senhor é invocado. E essa chancela que você dá faz com que as pessoas nos olhem de outra maneira. Você está sendo um Barnabé na vida dela, porque você está chancelando aquele que está falando. Então, partindo para o final da palavra para nós hoje, eu quero te convidar, meu querido, a ser um participante do processo da expansão do reino do Senhor. Como é que o reino do Senhor vai se expandir dentro da minha casa? Quando você é um participante do processo de expansão. Poxa vida, mas eu nem consigo pregar, nem sei os versículos de cor. Irmãos, às vezes o seu testemunho vai ativar alguém. E quando você ativar alguém, esse alguém que você ativar, talvez ele vai ser o Paulo que vai distante, que vai lá na frente, que vai fazer coisas que você não teve capacidade de fazer. Você não sabe quem que é Tiago Brunet? Você não sabe quem é o pastor Tiago Brunet? Ele conta, ele é assim, né, famoso e prega um monte de gente, tem livro, tal. Mas ele conta que o pai dele dirigiu uma igrejinha numa garagem. E a igreja foi a igreja da garagem a vida dele inteira. Mas que ele botava a mão na cabeça dos filhos e falou assim, um dia vocês vão falar para a grande multidão. Um dia vocês vão chegar em lugares onde eu não cheguei. Um dia vocês vão ter acessos que eu não tive. Realmente o pai dele não teve, mas os filhos tiveram. Então ele ativou aquelas crianças, ele chancelou aquelas crianças, ele abençoou aquelas crianças para que elas chegassem onde ele não conseguiu chegar. Então, todas as vezes que você tiver a oportunidade de pregar o Evangelho diretamente, pregue o Evangelho. Poxa, eu não tenho oportunidade, então façam com que o reino se expanda também através de você. Planta uma semente em alguém, ativa alguém, traz alguém para dentro do ambiente. Por fim, como igreja, né, no todo, a gente precisa enviar aqueles que vão semear a semente. Amém? Por quê? A gente não consegue chegar até a África. Não consegue. Mas eu consigo abençoar os missionários que estão na África. Eu não consigo levar o Evangelho para todas as clínicas de recuperação onde o Evangelho está sendo pregado. Mas eu consigo abençoar a quem é uma pessoa séria que está levando o Evangelho naqueles lugares. Eu não consigo chegar a tal lugar, mas eu consigo financiar, eu consigo ajudar aquela pessoa para chegar até tal lugar. Amém? Isso para que a gente precisa observar? Porque tudo aquilo que a gente plantar no Senhor, a gente vai colher. Amém? Tudo. Eu posso até não lembrar quem é Saulo. Eu posso até não saber quem é Barnabé. Posso até não lembrar quem é Ananias. Mas o Senhor certamente sabe. Não tem nada, irmãos, que passe despercebido diante do Senhor. Então, aquele dia que Ananias vai lá e botou a mão na cabeça de Saulo para ativar Saulo, para trazer Saulo, falou, cara, é o Senhor mesmo que está te capacitando, as suas escamas dos olhos vão cair e agora você vai poder iniciar o seu ministério como pregador da palavra, não mais como perseguidor de crente, mas agora como alguém que é crente e quer ganhar mais pessoas para o Senhor Jesus. Quem ativou ele? Ananias. A gente pode até não lembrar, porque o texto passa batido, mas o Senhor lembra. Ah, Barnabé passou alguns anos ali andando com Saulo. Poxa, as pessoas nem lembram dele, mas o Senhor lembra. Talvez você, meu querido irmão, na semana que vem nem lembre mais do que eu fui lá, falei com a moça lá na loja e falei para elas 2 minutinhos, preguei para ela a palavra, mas o Senhor lembra. Então tudo aquilo que a gente faz, ativando, fazendo o reino do Senhor expandir, tudo aquilo nós estamos semeando. O que é que o próprio apóstolo Paulo diz aos Gálatas? Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desanimarmos. Mas antes disso ele fala para nós assim, olha, de Deus não se zomba. Tudo o que o homem plantar, certamente colherá. Então, irmãos, toda semente que a gente planta, ela traz um resultado para a nossa vida. Então, quando você profetiza sobre os seus filhos, você está ativando os seus filhos. Sabe quando seu filho faz uma bagunça, você fala assim, ô traste! Não, muda a palavra, não chama de traste. Libera uma palavra de bênção sobre ele. Ativa ele. Você olha, você ainda vai ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, não faz isso não. Os irmãos entendem que a gente pode mudar? Os nossos filhos fazem raiva na gente de vez em quando, faz ou não faz? E quando ele faz raiva na gente, o que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Se a gente tiver com esse pensamento, não, o reino do Senhor precisa expandir, vai expandir dentro dele. Ah, filho de Deus, Jesus te abençoe, menino abençoado. Que você pegue essa língua que você está usando agora e faça com que muitas nações se curvem ao Senhor. Nós estamos compreendendo? A gente pode ativar pessoas, ambientes, trazer
para nós toda uma estrutura favorável para que a gente se faça participante do processo de expansão do reino. Amém? Os irmãos já viram um desfile de carro alegórico, não já? Sabe? O carro vai andando lá na avenida, o pessoal sambando lá em cima, né? Tem os barulhos do batuque. Como é que esse carro anda, gente? Como é que anda? Fica a gente debaixo do carro ali, ó. Debaixo do carro. Às vezes agachadinho, às vezes descalço. Deve estar suando, igual a tampa de chaleira, porque deve estar quente para diacho. Suando. Aí geralmente tem um volantinho, né? Eu faço análise pelos que tinha o Matias, era mais ou menos assim, embora menor, mas tinha o volantinho, tinha o pneuzinho do carro lá, eles cobriam assim, e as pessoas, ó, empurrando. Nossa, que legal! Carnaval não é muita onda nossa, mas vocês vão, nossa, tá enfeitado, tá coloridinho. Pois é, ninguém vê os camaradas lá embaixo empurrando tudo ali. Então, para aquela estrutura toda andar, fazer, nossa, que coisa vistosa. Tem gente lá nos bastidores, dando sangue, fazendo com que aquilo aconteça. Amém? Nós não vamos estar no bastidor do carnaval, amém, irmãos? Misericórdia, guarda isso na sua vida. Mas é só para a gente ter um exemplo, para que a gente entender que aqueles que estão nos bastidores são tão importantes quanto aqueles que estão na linha de frente. Tão importantes. Então, quando você ora pelo missionário, quando você investe no missionário, quando você faz com que o reino se expanda, você também está sendo participante da expansão do reino. Amém? Quando você libera uma palavra de bênção, quando você traz alguém para a igreja, quando você chancela, você pode vir no meu ambiente, porque eu estou te garantindo, você também faz parte da expansão do reino. Amém? Não perca a oportunidade, irmãos, de semear. Todas as vezes que nós tivermos a oportunidade de participar desse processo, nós precisamos aproveitar a oportunidade. Imagina que Ananias estava assim, ai, eu estou com medo, eu não vou lá não, mas a próxima vez que Deus levantar um Saulo, eu vou. Quantos Paulo tem na Bíblia, irmãos? Ia perder a oportunidade. Barnabé falou assim, não, assim, esse aí eu não vou fazer não, mas se aparecer mais um excluído da igreja, aí esse eu vou apoiar. Ia perder a oportunidade. Então não perca a oportunidade, irmãos. Tudo que te vier à mão, faça conforme as tuas forças. Amém? Por que eu preciso fazer isso, missionário Vitor? Todas as vezes que você se torna participante do processo, você se torna parte da recompensa do processo. Amém? Você se torna parte da recompensa do processo. Vamos imaginar que o que Paulo fez rendesse para ele dinheiro. Só para a gente imaginar. Paulo, cada alma que Paulo ganhou, cada alma que Paulo alcançou, igual pirâmide, né? Cada uma dava um pouquinho de dinheiro para Paulo. Ananias e Barnabé também teriam direito a essa herança, essa porção? Sim. Então, o galardão que Paulo recebeu, ou vai receber, né? Ele começou lá embaixo, Barnabé. Eles também recebem parte daquilo. No mundo do futebol, né? Às vezes cito uns exemplos de futebol para os irmãos compreenderem. Quando um jogador é vendido lá na Europa, lá num grande clube, o clube que formou ele aqui, ó, Santa Efigênia Futebol Clube, ganha um percentual da venda. Porque ele fez parte do processo de formação. Amém? Então, que essa seja uma verdade para mim e para a sua vida. Façamos parte do processo de expansão do reino. Aleluia! Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, nesta hora, como igreja, clamando ao Senhor. Que da mesma forma, Pai querido, que o Senhor usou um dia a Ananias, que o Senhor um dia usou a Barnabé, que o Senhor, Pai querido, também nos capacite para compreender e para poder entender, Senhor, enxergar aqueles que estão à nossa volta, que precisam ser ativados. Aqueles, Senhor amado, que estão à nossa volta, que precisam ser acompanhados, inseridos dentro de um contexto. Talvez, Senhor, vai ser um estranho para nós, mas talvez, Senhor, vai ser alguém dentro da nossa casa, dos nossos filhos. Talvez, Senhor, vai ser alguém dentro do nosso trabalho, nossa comunidade. Nos permita, Senhor, enxergar, que nós estejamos sensíveis à voz do Teu Santo Espírito, para que nós possamos nos tornar parte do processo. Pai, em nome de Jesus Cristo, não nos deixe, Senhor amado, ficar de fora, porque a nossa mente não compreendeu aquilo que o Senhor queria fazer através de nós. Sabemos, Senhor, que tudo que nós plantarmos, nós iremos colher na devida proporção. Por isso, Senhor, nós queremos plantar todas as sementes que forem confiadas em nossas mãos. Nós oramos e em nome do Senhor Jesus, nós já te agradecemos. Amém.